Noturno gravando em tela verde? O ator Alan Cumming, conhecido por ter interpretado o Noturno em X-Men 2, retornará ao papel em Vingadores Doomsday. Nessa semana, ele finalizou suas gravações e uma declaração sua acabou repercutindo bastante na mídia. Ele contou que gravou quase todo o filme de forma isolada, utilizando muita tela verde e substituição de rosto, sem saber ao certo com quem estava contracenando. A frase rapidamente gerou críticas, levantando comentários de que os filmes da Marvel não teriam alma ou emoção. Esse tipo de reação, no entanto, ignora que as produções mais recentes do estúdio, como o Quarteto Fantástico e Thunderbolts, investiram em diversos efeitos práticos. Florence Pugh, por exemplo, saltou do segundo prédio mais alto do mundo em uma das cenas de Thunderbolts. Já no Quarteto Fantástico, o personagem Coisa foi recriado em uma roupa física para evitar o uso completo de computação gráfica. E até uma maquete em escala de Nova York foi construída para as cenas de Galactus, lembrando as técnicas clássicas dos filmes do Godzilla. A repercussão da fala de Alan Cumming também remeteu aos bastidores de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando alguns atores dos Illuminates gravaram separados. Naquele caso, o motivo era evidente: pandemia e isolamento social. Pouco se comentou, por exemplo, que o próprio Alan disse que poderia ter entendido errado algumas informações. Meses antes, ele já havia chamado a atenção ao mencionar que ensaiava acrobacias em Vingadores Doomsday e que parecia estar lutando com Pedro Pascal, o nosso Senhor Fantástico. Isso soou como um possível spoiler, reforçado ainda quando o ator fez piada sobre o assunto durante uma entrevista com o elenco do Quarteto Fantástico, em que até o próprio Pedro Pascal ficou sem saber como reagir. Apesar das brincadeiras, tudo indica que realmente haverá um confronto entre Noturno e o Senhor Fantástico no filme. O Twitter dos Jamesons revelou que o motivo principal de Alan ter gravado tantas cenas isoladamente não foi uma decisão criativa da Marvel, mas sim sua agenda. Ele é apresentador do reality The Traitors, que foi filmado ao mesmo tempo que as gravações de Vingadores aconteciam. Por isso, precisou recorrer ao uso intenso de tela verde para agilizar sua participação. Ainda assim, ele afirmou ter adorado a experiência. Diferente de X-Men 2, onde enfrentava longas horas de maquiagem, em Vingadores Doomsday ele descreveu o processo como leve, acolhedor e até emocionante, destacando a surpresa de estar interpretando um super-herói e fazendo acrobacias aos 60 anos de idade. Em resumo, Alan gravou grande parte de sua cena sozinho por questões de agenda, mas também contracenou com outros atores em momentos específicos. Filme sem roteiro? Todo dia aparece algum influenciador dizendo que o roteiro de Vingadores Doomsday não está pronto. Mas isso não passa de exagero. Na Marvel, os atores recebem apenas as suas partes. O roteiro completo nunca é entregue, justamente para evitar vazamentos. Em Vingadores Ultimato, por exemplo, o único que sabia absolutamente tudo era Robert Downey Jr. E isso acontece por segurança, pelo impacto que o filme teria. Se mesmo com esse cuidado os insiders já vazam informações o tempo todo, imagine o que aconteceria se todos os envolvidos tivessem acesso ao roteiro inteiro. Outro ponto importante: as alterações de roteiro durante as gravações são normais em qualquer grande produção. Isso faz parte do processo criativo. Um exemplo claro foi em Ultimato. A cena dos portais na luta final foi adicionada mais tarde e até a escolha de colocar a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro brigando entre si em Vormir foi uma mudança sugestionada pela atriz Scarlett Johansson. Originalmente, eles enfrentariam o exército de Thanos. Mesmo sabendo disso, muita gente insiste em espalhar a mentira de que o roteiro não está finalizado. Mas a realidade é simples: o roteiro existe e está sendo filmado, e como sempre acontece em Hollywood, vai recebendo ajustes até chegar à versão final. Chamar isso de roteiro inacabado é apenas clickbait. Insiders! Você já ouviu a frase "uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade"? E no mundo cinematográfico da Marvel, ela nunca foi tão real. O Twitter dos Jamesons revelou que existe um insider de Hollywood que construiu fama e dinheiro espalhando rumores falsos sobre o MCU. Ele criou um sistema inteiro em torno disso, mantém um financiamento coletivo em que fãs pagam entre 12 e 60 reais para ter acesso a boatos inventados por ele. Hoje, mais de 500 pessoas contribuem, o que garante a ele pelo menos 6 mil reais por mês apenas para publicar mentiras. O processo é sempre o mesmo. Ele lança um rumor, algum youtuber nerd repercute como se fosse verdade, outros criadores replicam em seus canais, páginas de Instagram, perfis no Twitter e a mentira vai se espalhando. De tanto ser repetida, começa a parecer verdade. Quando não se confirma a informação, sobra frustração para os fãs, que passam a cobrar algo que nunca esteve nos planos da Marvel.
É verdade que às vezes ele acerta, mas isso acontece porque passa o dia inteiro inventando possibilidades, chutando tanto que é natural acertar uma vez ou outra. Só que proporcionalmente erra muito mais do que acerta. E quando acerta, quase sempre é em algo muito óbvio. Um exemplo foi quando disse que Sam Wilson seria o novo Capitão América, algo já confirmado nos quadrinhos e até em entrevistas. Outro caso foi em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Alfred Molina, o Otto Octavius, confirmou publicamente sua presença, e logo depois ele previu que Tobey Maguire também estaria no filme. Comercial Quarteto Fantástico. Lembram daquela campanha de fake news que circulou nas redes algumas semanas atrás, dizendo que o CGI do Quarteto Fantástico, visto em um comercial de uma pizzaria, estava horrível? Pois bem, o filme acabou de estrear e, como já imaginávamos, aquela cena não está no filme. Era mesmo mentira o tempo todo. A pizzaria lançou um comercial oficial para promover o lançamento de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, exibindo um monstro gigante, figura clássica dos quadrinhos. Mas foi só isso, um anúncio publicitário desconectado da história do filme. Mesmo assim, alguns fãs criticaram os efeitos visuais do comercial, mas especialistas deixaram claro: um comercial não reflete a qualidade do CGI no filme. Por isso, mesmo com as críticas, isso não indicava problema nenhum no longa. No fim das contas, a campanha enganosa foi só isso: barulho desnecessário, sem ligação com o material final. O filme estreou e a cena nem apareceu. Variety e a crise na Marvel. Algumas semanas atrás, a Variety publicou uma matéria afirmando que a Marvel estaria passando por uma grande crise. Agora, a Forbes deu uma resposta bem dura nela, chamando a matéria de clickbait e sensacionalismo. Segundo a Forbes, os problemas da Marvel foram exagerados, transformando situações normais da indústria em uma suposta ameaça à existência do estúdio. Toda grande franquia passa por altos e baixos, e nem a Marvel nem o gênero de super-heróis precisam ter cada ajuste ou resultado de bilheteria tratado como um colapso eminente. O que está acontecendo, na visão da Forbes, é um reflexo do jornalismo de entretenimento atual, exageros constantes e muito drama para gerar cliques, muitas vezes apoiadas por fontes com interesses próprios, como aqueles insiders que já mencionamos. No fim das contas, não existe crise real, existe apenas a mídia transformando ajustes e oscilações normais em drama para engajar a audiência. E fica o recado: antes de acreditar em qualquer fim da Marvel, é bom olhar o contexto completo e não cair em clickbait. Brigas da Brie Larson. Brie Larson deu uma série de entrevistas ao lado do elenco de Vingadores Ultimato, que foram totalmente distorcidas. Surgiu uma fake news dizendo que ela estaria brigada com os colegas ou criando um clima chato no set. O caso mais marcante envolveu Chris Hemsworth, o Thor. Durante uma entrevista, Brie brincou que se surpreendeu ao ver em que Vingadores os atores usavam dublês enquanto ela fazia todas as suas próprias cenas. Chris respondeu na mesma brincadeira, dizendo que ela era então a nova Tom Cruise, referência ao ator famoso por dispensar dublês e fazer acrobacias perigosas. Brie respondeu: "Não, eu sou a primeira Brie Larson." O momento foi leve, todos riram e era apenas uma brincadeira. Ela, de fato, usa dublê e a resposta dela teve um tom descontraído. Mesmo assim, a internet pegou fotos deles sérios na entrevista e transformou isso em um suposto conflito. Don Cheadle, o ator de Máquina de Combate, em outra parte das entrevistas também fez piada com Brie Larson. E, novamente, haters manipularam o conteúdo para criar a narrativa de briga, republicaram fotos sérias para reforçar a mentira. Cheadle chegou a postar no Twitter para desmentir, mas nem isso foi suficiente para acabar com os rumores. Resultado, criou-se a falsa ideia de que o elenco dos Vingadores odiava Brie Larson, e até hoje, a cada poucos meses, ressurgem rumores de que a Marvel estaria pensando em demiti-la e substituir a atriz, tudo baseado em mentiras e manipulações de algumas entrevistas descontraídas. Miss Marvel, líder dos X-Men? Kamala Khan é a nova líder dos X-Men? Se você ouviu isso, cuidado, é fake. Tudo começou por causa de uma única imagem da HQ Giant Size X-Men número 2 que acabou de sair. Sites grandes do Brasil começaram a espalhar a mentira, dizendo que Kamala havia assumido a liderança da equipe. Na realidade, Kamala apenas viaja no tempo para ajudar os X-Men contra a Legião, o vilão com poderes de manipulação da realidade. Ela participa da saga que celebra aniversários importantes da franquia, mas em nenhum momento se torna líder dos X-Men. A famosa frase que gerou polêmica não é nenhuma fala oficial do Ciclope, o verdadeiro líder da equipe. Parte da confusão vem do fato de Kamala ter se tornado mutante nos quadrinhos recentemente, um ajuste feito para alinhar o personagem ao MCU.
Mas isso não significa que ela substituiu veteranos como Ciclope, Wolverine ou Tempestade. A saga é isolada e comemorativa, e qualquer interpretação de que Kamala assumiu os X-Men é preguiçosa e fora de contexto. Infelizmente, muitas matérias e posts sensacionalistas pegam imagens isoladas e transformam em manchetes bombásticas apenas para gerar cliques.